Pernambuco e estou na Bahia trabalhando lá. Ó. Estamos ao vivo! Ao vivo! Começou. Oi, povo! Boa Tem alguém tarde! aqui ainda já? A gente não sabe, né, se já entrou gente, não dá para ver, né? Então, eu estou esperando aqui o ok do professor William. Uhum. Aqui já é William, boa noite. é estranho falar William, né? Todo mundo conhece como Doca. Pois Doca, é. eu sei que está gravando já, gente, só para situar. Essa dúvida é porque a gente está usando um app. Então, pelo app a gente já está, né? Pelo aplicativo a gente já está ao vivo, mas pelo Face a gente está esperando aqui a confirmação. Então, professor William, se estiver nos escutando, por favor, dê esse feedback aí para a gente, se a gente está ao vivo já. Pelo Face, alguém que esteja nos escutando. Eu queria conseguir compartilhar no meu Face, não sei como. Já estamos ao vivo. Já? Eita! Então, gente, o meu nome é Aline, eu sou professora do campus Calama, do IFRO. Aline Lourenço, olha, ia confundir meu nome com o seu, Aline. Aline Lourenço, eu sou professora de Educação Física do campus Calama, aqui da capital de Porto Velho, né, da capital. E eu sou de Alagoas, sou formada pela UFAL em Educação Física e tive também parte da minha história acadêmica aqui na Uni, no mestrado. Essa breve apresentação é porque pode ser que tenham pessoas de outros estados nos vendo, né, a partir dos nossos convidados. Hoje a gente tem uma convidada que é de casa, né, que é a Aline Monteiro, professora de inglês, que há pouco tempo nos deixou e está agora no IFPB. A Aline é professora de inglês, mais do que uma colega de trabalho, considero uma amiga, uma pessoa que tem propriedade para falar do que a gente vai falar hoje, e nos trouxe também um convidado, né? Seja bem-vindo, Alex. Obrigado. Alex Santos. E o Alex está na Bahia, né, Alex? Isso mesmo. E é de Maceió também, meu conterrâneo. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos. A gente vai conduzir esse bate-papo, uma conversa mesmo, um bate-papo, né? E tem alguns alunos, eu creio que já tem alguns alunos aqui, como nossos convidados também. Então, eu quero que todos vocês puxem a cadeira, se sintam confortáveis aí no sofá de vocês, nas suas redes, para a gente poder bater esse bate-papo e entender um pouco sobre a temática de hoje, que é reconhecimento e pertencimento, tá? Então, eu deixo a fala aqui para a Aline. Aline, seja bem-vinda e desde já agradeço. Obrigada. Gente, não sei se alguém não me conhece, vou só me apresentar brevemente, né? A Aline já fez uma breve apresentação. Eu sou formada em Letras em Inglês pela Uni, sou formada no mestrado em Literatura e Estudos Literários também pela Uni, né? Então, eu sou bastante rondoniense nos meus estudos, né? Então, tenho muitas saudades do pessoal daí. E estou bem feliz já de estar aqui. Quero agradecer a Aline pelo convite, obrigada. Fico muito feliz sempre de conversar sobre esses assuntos que são importantes para, né, a nossa convivência. E agora eu vou passar para o Alex e ele já vai começar a nossa conversa também. Vai se apresentar e começar a nossa conversa. Ok, boa noite a todos. Meu nome é Alex, como já foi apresentado. É um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo partilhar, né, de um tema que é tão importante para mim, e que é esse reconhecimento e esse pertencimento. Né? E quem tem me ajudado muito nessa caminhada é justamente a Aline Monteiro, que a gente passa horas e horas conversando e discutindo sobre as nossas vivências, né, que estão sempre relacionadas a isso, atravessadas por esse tema. E para começar, eu também gostaria de falar, né, que eu, como a Aline já tinha comentado, eu sou professor no IF Baiano, sou de Maceió. No momento eu estou aqui com meus pais, né, passando essa quarentena, que ninguém sabe quando vai acabar. E estou há 2 anos já na Bahia, quase 2 anos, na verdade. Sou formado em Letras em Inglês pela Universidade Federal de Alagoas e também tenho um mestrado lá em Linguística Aplicada.
E hoje a gente vai partilhar um pouquinho sobre essa questão do reconhecimento e do pertencimento, que é um tema, né, que está sendo discutido principalmente agora, né, com essa questão do Vidas Negras Importam, ou Black Lives Matter, tem tomado uma grande proporção, ainda bem, e está propiciando hoje esses debates, essas discussões sobre a vivência negra, sobre negritude, pessoas pretas, branquitudes, que vai ser algumas coisas que a gente vai discutir aqui durante essa live. E para começar, eu gostaria de falar como foi justamente esse processo meu de reconhecimento, de me sentir pertencente à comunidade preta, vamos dizer assim. E para algumas pessoas, esse momento começa ainda muito cedo e de uma maneira, infelizmente, muito dolorosa. Muitas vezes na escola, com os amigos, em casa, algum termo pejorativo, alguma fala denota para a pessoa que ela é negra. E muitas vezes esse reconhecimento é extremamente doloroso, né? Porque as palavras que vêm não são boas, não são bonitas. A gente sabe disso. E a pessoa está se afastar da identidade negra, né? De se ver como negra, de se reconhecer e de se sentir pertencente, justamente porque começa com um processo muito doloroso. Não foi o meu caso. Eu sabia que eu não era uma pessoa branca, mas aí é sempre aquilo, um moreno, uma pessoa parda e etc. E eu sempre que me perguntava, você dizia, eu sou pardo, eu acho que eu sou pardo. Eu sempre falava isso, né? Quando eu precisava preencher algum formulário, quando alguém vinha falar comigo. E assim fui passando pela minha adolescência, passando pela vida universitária. Quando eu chego na universidade, é aí que as coisas começam a mudar. Porque lá na UFAL, a UFAL fazia parte de um projeto em que algumas pessoas dos Estados Unidos iam para lá para dar aula de língua inglesa, para ajudar tanto as pessoas que estavam se formando em letras em inglês, quanto pessoas de outros cursos, que faziam parte da comunidade como um todo. E aí, nesse processo, uma das pessoas que foi para lá foi a Michelle. E a Michelle foi conversar com a gente, né? Ela é uma mulher negra, ela queria entender o que eram esses termos moreno, pardo, que na vivência dela não fazia sentido. Nos Estados Unidos não tem muito, você não tem esses termos, né? Não tem como. Ou talvez você tenha o termo light skin ou alguma coisa assim, mas isso não faz muito sentido para eles, né? Você é negro ou não é. E aí ela veio perguntar para mim, tava um amigo meu do meu lado, uma cor da pele muito, uma tonalidade igual a minha, e ela perguntou: "O que é uma pessoa morena?" Aí eu respondi: "É uma pessoa como eu." "O que é uma pessoa parda?" Aí eu disse: "Como eu, meu amigo aqui." Aí eu disse, aí aquilo me causou um desconforto, né? Eu disse: "Por que você está perguntando isso?" Aí ela: "Porque nos Estados Unidos isso não faz sentido." Então eu perguntei ali, nos Estados Unidos a gente seria lido como? Ela: "Com pessoas pretas. Vocês seriam black people", foi o termo que ela utilizou. E a partir daí, eu comecei a tentar entender o que significava isso, porque aquilo foi estranho para mim. Eu disse: "Mas eu não sou uma pessoa retinta, então, logo, eu não sou uma pessoa preta." Né? E aí eu fui conversando com ela, conversando com alguns amigos, e aí, nesse momento, eu fui entendendo um pouco de como aqui no Brasil a gente vai entendendo essas questões. E como a gente está o tempo todo sendo levado a se afastar da identidade negra. Por alguns motivos que a gente vai discutir aqui um pouco mais na frente, mas está sendo sempre levado a não se identificar como pessoa preta. E aí você vai ter os mais diversos títulos, né? Mulata, marrom bombom, seja lá o que for, tudo menos preto. Né? Você nunca se identifica como preto. E aí eu fui estudando sobre isso, fui vendo o quanto isso é danoso, e como isso vai afastando a gente dos nossos ancestrais, da nossa cultura, porque eu vejo muitas pessoas, por exemplo, falando: eu sou descendente de alemão, sou descendente de francês, por exemplo, e a pessoa sabe de onde os pais vieram, de onde os avós, tataravós vieram, e isso não acontece com a comunidade preta. Quanto isso é danoso, como isso vai afastando a gente dos nossos ancestrais, da nossa cultura, porque eu vejo falando: sou de alemão, sou descendente de francês. Pronto. E aí, e como isso vai afastando a gente, então a gente não consegue ter essa ancestralidade, a gente não consegue se identificar com os sinais e com os símbolos que fazem parte também da comunidade negra. E nisso eu fui percebendo que a cor da pele, em vez de ser algo para nos fazer sentir pertencentes, acaba servindo também para que as pessoas nos tirem dentro da cultura, dentro da comunidade negra. Né? Então,
Aí, muitas vezes, a gente fica naquele limbo. E foi assim que eu fiquei. Eu acabei ficando em um limbo. Por quê? Eu me sentia preto demais para ser branco e branco demais para ser preto. Então, eu não sabia como é que eu me identificava, então eu tinha medo de falar e etc. Até hoje ainda é um pouco desconfortável, porque algumas pessoas não me leem dessa forma. Isso pode causar algum atrito ou algo do gênero. Mas sempre as pessoas falam para mim, eu digo, eu sou uma pessoa preta, eu sou uma pessoa negra. Não de pele retinta, não é? Mas pelos meus traços, pela tonalidade da minha pele também, que não é uma tonalidade branca, pelos meus traços, a minha ancestralidade, enfim, por tudo. Porque é nítido, né? Inclusive, eu percebo que quanto mais você vai descendo, no meu caso, quanto mais eu vou descendo no Brasil, mais escuro eu vou ficando. Então as pessoas começam a denotar e dizer, você é, olha, aquele moreno ali, etc. Aquilo acontece muito no Nordeste, mas em alguns contextos onde há pessoas realmente brancas, as pessoas sempre falam da cor da minha pele, elas sempre enfatizam que eu sou uma pessoa morena, que eu sou uma pessoa parda, entendeu? E enfim, sempre que vão me identificar, dizem, aquele moreno ali, entende? Enfim, e aí foi esse processo, né, que não foi tão desconfortável como foi para algumas pessoas, mas que foi, de certa forma, por um momento eu não consegui dizer onde é que eu estaria, a qual comunidade eu fazia parte, e foi aí que começou a surgir essa minha identidade como pessoa preta, de me identificar como pessoa preta. E depois que eu fui assumindo mais, entendendo mais essa identidade, eu fui estudar, eu fui ler. Então, eu fui pegar obras de autores que falam sobre isso, eu já vou deixando já algumas dicas. Bell Hooks, Angela Davis, Silvio Almeida, aqui no Brasil, Jamila Ribeiro, que tem uma coleção maravilhosa que fala sobre isso. Então, as pessoas foram me ajudando a entender todo esse processo. Tanto desse processo que nos tira da comunidade negra, quanto esse processo de entrar e de se reconhecer novamente dentro dessa comunidade. E a importância disso. E tem sido assim desde então. A Aline sabe disso, a gente conversa muito sobre isso, então eu tenho me debruçado muito, tentando entender todos esses processos que separam e que ora tiram a gente da comunidade, ora colocam a gente na comunidade, e por que é importante lutar, por que é importante esse reconhecimento, por que é importante entender a história, por que é importante ir lá atrás e entender como tudo isso foi se construindo, como a gente chegou até aqui, o que foi deixado para trás, quem foi silenciado, e como a gente pode fazer esse resgate não apenas da nossa identidade agora no presente, mas de tudo aquilo que foi nos tomado no passado também. Obrigada pelo seu relato, Alex. Aí, Aline, eu quero saber de você se também o seu processo, você passou por esse processo de reconhecimento, ou isso já veio, né, fundado assim, na sua educação familiar, se já tinha alguma indicação disso, ou se de repente isso era negado. Então, fica à vontade. Obrigada. Na minha família, a minha família é toda misturada. Assim, os meus dois avós são pretos e minhas duas avós são brancas. Então, nós somos vários tons de marrom, né? Só que dentre as minhas irmãs, eu sou a mais escura, de pele mais escura. Então, eu sempre fui a pretinha mesmo. Inclusive, era meu apelido, meu pai me chamava de pretinha e era muito carinhoso, eu adorava. E assim, então eu sempre soube que eu era preta, desde criança, mas eu demorei a descobrir que isso seria um problema. Entendeu? Então eu demorei muito tempo até perceber que muitas coisas que me passavam eram por causa disso, né? Então, ao longo da minha vida, e aí eu penso assim, na escola, eu penso no trabalho, né? Em vários lugares onde eu estive, tinham alguns adjetivos que as pessoas me davam que hoje eu percebo que é uma coisa comum das pessoas negras geralmente, né? Das mulheres, ela é muito nervosa, ela é muito esquentada, ela fala demais, ela se posiciona muito, entende? Então, assim, eu tenho certeza que se eu fosse uma pessoa branca, provavelmente eu não teria escutado isso. Eu teria escutado que, nossa, ela é muito determinada, ela é muito firme, né? Eu teria escutado outros adjetivos, né? Na verdade, é porque eu estava querendo ocupar um espaço que geralmente não é permitido para pessoas negras, né? Que é um espaço de discursividade, um espaço de você ser um sujeito, um espaço de você poder se posicionar quando você está sendo injustiçado e etc. Né? Opinar sobre as coisas, decidir sobre as coisas. Então, isso sempre foi um desafio para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de falar, gente. Eu adoro dar pitaco nas coisas. Né? Eu adoro dizer o que eu penso, eu adoro conversar, eu sempre fui muito falante. Então, tudo isso foram coisas que, para mim, pareciam defeitos, assim, sabe? Eu sentia como se fossem defeitos, mas, na verdade, eu sei que alguns deles
eram considerados defeitos porque eu era uma pessoa preta. E o momento em que isso, assim, realmente caíram todos os véus, eu consegui perceber o quanto isso afetou a minha vida inteira, foi quando eu entrei no mestrado, que eu comecei a fazer os estudos raciais mais a fundo mesmo. E na medida que eu ia entendendo essas engrenagens dessa estrutura, que é o racismo, que eu fui perceber o quanto as minhas relações estavam moldadas por ela, e eu, enquanto sujeito, eu estava moldado por essas relações. Então, algumas características que eu desenvolvi ao longo da vida estão relacionadas diretamente com o fato de eu sofrer determinadas discriminações, né? Então, para mim foi um trabalho difícil e ainda está sendo, né? Muitos anos de terapia para a gente tentar descobrir assim, tá, o que disso eu posso tomar como, transformar em algo produtivo ou positivo para mim, né? Como eu posso minimizar os efeitos disso, que é tão violento na nossa vida, né? Às vezes a gente tem a impressão de que é uma mera discriminação, mas, como eu disse, eu, enquanto Aline, a pessoa que eu sou hoje é formada por causa dessas estruturas sociais, dessas relações, né? Então, não é tão pouca coisa assim, na verdade, é uma coisa imensa. E qualquer tipo de racismo é extremamente violento e agressivo, né? Até às vezes a gente fica com essa sensação de que racista é só aquela pessoa que bate em pessoas negras, que xinga pessoas negras, né? Que somente essas violências institucionalizadas são violência, né? Essa coisa de, nossa, bateu, xingou, falou certas coisas, né? Mas tem tantas camadas por baixo disso, né? O racismo, ele é tão bem trabalhado, tão bem intrincado, assim, que às vezes a gente fica até na dúvida do tipo, nossa, será que a atitude dessa pessoa foi racista ou não? Às vezes a gente tem que parar para pensar, né? E é difícil, às vezes, a gente perceber todas essas camadas. E para a gente perceber todas essas camadas, o que a gente precisa? A gente precisa estudar mesmo. Estudar, se conhecer, se reconhecer enquanto participante deste grupo, né? E eu entendo que, por exemplo, na minha família, essa questão do reconhecimento é até difícil, assim, porque as minhas irmãs têm a pele muito mais clara que eu. A minha irmã mais velha, eu considero ela branca não apenas pela pele, mas as feições dela puxaram mais das minhas avós. Ela tem o rosto todo mais fino e... Bom, eu acho que, dependendo do contexto, aqui no Brasil, na maior parte dos contextos, ela é lida como branca, né? Então, mas eu sei que essa questão da identidade, de onde você se encaixa, é muito difícil de você achar mesmo, né? Ainda mais numa família interracial como a minha. Então, a minha irmã mais nova, ela tem 13 anos e ela se diz branca, ela se considera branca. E como ela é uma pessoa que lê muito, que estuda muito, eu acho muito interessante porque ela se lê branca não só pela cor da pele, mas ela se lê branca pelo tipo de experiência que ela passa. Ela compara com a experiência de outros colegas dela e ela fala, poxa, eu não passo por este tipo de coisa. Então, ela não consegue se enxergar dentro deste grupo. Né? Mas isso porque ela tem um diálogo aberto sobre isso com as pessoas também. Quando a gente não dialoga, quando a gente não fala com as pessoas, a gente fica com aquela sensação de que é só a gente que está passando por aquilo, né? De que aquilo ali é uma coisa nossa, é uma coisa específica. E essa era uma sensação muito minha na minha adolescência. Eu me sentia muito só. Eu era rodeada de pessoas brancas, né? E eu me sentia muito sozinha porque eu achava que todas essas coisas que eu sentia, que eu percebia, era uma coisa só minha. E depois eu fui perceber que não é, né? Mas isso eu descobri, a gente tem uma grande vantagem hoje, que é a internet, né? Tem acesso a tudo, a gente consegue compartilhar as coisas que a gente sente, que a gente pensa, que a gente vive. Né? Quando eu era adolescente, isso estava engatinhando ainda, a gente não tinha todo esse aparato que a gente tem hoje. Então, acho que a internet ela tem um papel fundamental nisso, nesse compartilhamento, inclusive por isso que a gente está conseguindo fazer essa conversa agora, né? Não fosse ela, a gente não estaria aqui nesse momento que está sendo tão gostoso. E é isso, então é sempre difícil você se colocar neste lugar, mas é importante que para a gente conseguir se colocar nesse lugar, é a gente perceber este lugar, o lugar da negritude, o lugar de se sentir preto, como algo diferente do que é posto para a gente. Porque o que é posto para a gente são coisas negativas sobre ser negro e sobre estar nesse lugar. Mas, na verdade, a gente tem uma herança ancestral muito rica, e rica de vários aspectos, né? Rica economicamente, rica de conhecimento, rica de
multiplicidade de culturas, né? Então, a gente tem muita riqueza que a gente foi obrigada a deixar para trás violentamente, né? Então, resgatar isso, encontrar toda essa riqueza, essa beleza e essa alegria que a gente tem, porque a gente sabe, a gente fala, o povo brasileiro é muito alegre, é muito feliz. E toda vez que eu escuto isso, eu sempre enxergo pessoas pretas felizes, né? Eu sempre, quando na verdade fala o brasileiro ou a brasileira, eu enxergo pessoas como nós, né? Eu acho que nós somos maioria, né? Então, é claro que o Brasil é muito diverso, né? Mas eu sempre enxergo pessoas como nós. E para a gente resgatar isso, a gente precisa realmente olhar esse lugar da negritude com outros olhos. Encontrar outras perspectivas para este lugar mesmo, né? Então, pensar em quais artistas negros eu sigo e acompanho, né? Quais leituras de pessoas negras eu faço, quais intelectuais negros eu acompanho, eu leio, quantas páginas de pessoas negras eu sigo nas minhas redes sociais, por exemplo, né? Então, seja de humor, seja de culinária, seja de qualquer coisa, porque as pessoas negras são infinitas, assim, né, de possibilidades de coisas que a gente faz. Então, tem gente em todas as áreas, né? E às vezes a gente não tem visibilidade mesmo, né? A gente não ganha espaço porque a gente não tem essa visibilidade, mas tem bastante gente incrível, fotógrafos, modelos, tem pessoas incríveis, né? E eu acho que a gente acessar isso faz parte desse processo da gente se reconhecer também. A gente se reconhece também a partir do outro, né? Então, a gente olhar outras pessoas tendo vidas de sucesso, e eu digo de sucesso não fama, não, eu digo você realmente conseguir cumprir com a sua vida, ter suas contas pagas, sabe? Ter uma família, você estar feliz, né? Você conseguir fazer uma atividade artística que você goste. Acho que tudo isso passa por se sentir neste lugar de negritude e um lugar saudável de negritude, que eu acho que é o que a gente precisa bastante. Isso. É muito interessante ver, né, que cada um tem uma trajetória, né, para alguns de maneira mais natural, né, para outros, às vezes, a partir de algum momento ou de alguma situação que pode aflorar essa necessidade de se reconhecer, né, de buscar as suas raízes, né, e uma coisa e eu estou pensando muito, tenho pensado ultimamente muito sobre o processo de reconhecimento, que ele pode ser contínuo também, né? Às vezes não vai virar uma chavinha assim do nada, né? Então, às vezes é uma pessoa a mais que você começa a conviver, às vezes é uma leitura, né? Um amigo que você começa a trocar uma ideia, ou às vezes uma entrevista que você viu que dá um start em você, né? E você fala assim, poxa, caramba, eu nunca tinha pensado né, através dessa perspectiva, assim. Então, eu me coloco assim nesse processo, apesar de que na minha família, né, a maioria das pessoas são pretas e eu sempre tive consciência de que sou preta, mas, assim, eu acho que tomar esse lugar, sabe, se apropriar desse lugar cada vez mais, eu acho que é um processo, sabe? E aí, para a mulher, eu acho que pesa um pouco mais, porque tem toda a questão estética, né? Tem uma questão estética muito mais, assim, uma cobrança sobre isso, né? Sobre o cabelo, sobre o estereótipo, né? Sobre traços. Então, sobre a questão da sexualidade, né? Da hipersexual, né? Da hipersensualidade da mulher negra, né? Que fala muito sobre isso. Então, assim, a gente entender também que isso é um processo. Se para algumas pessoas ainda tem esse incômodo ou não se sente, né? Ainda não se achou nesse caminho aí, também tá tudo bem, assim, né? Às vezes o processo é lento e cada pessoa vai se descobrindo ao seu tempo e se colocando no espaço, né? Onde vive, de uma maneira que vai se encontrando. Então, eu digo que eu estou, como eu falei, né, apesar de sempre ter tido a consciência que sou negra, né, que sou preta, mas estou nesse processo de cada vez me afirmar mais e me apropriar desse lugar, desse espaço, sabe? Eu acho que é uma construção. E, para mim, né, o que, assim, foi muito forte, um marco muito forte foi o mestrado também, né? Porque você começa a adquirir lentes que antes, às vezes, você não tinha. Então, muitas situações que eu passei antes, assim, que eu falava, é porque a pessoa é ignorante, é porque a pessoa, né, a pessoa tá num dia, não tá num dia bom, né, eu achava assim.
E aí, depois você começa a pensar, mas por que uma fala, né? Por que sempre a fala voltada para a cor da minha pele ou para o meu cabelo, né? Então, a gente começa a atentar para esses fatos que antes passava despercebido. Então, assim, eu acho que isso fortalece também, né? O Alex falou sobre isso, a questão do mestrado, acho que a Aline também. Então, o quanto que é importante a gente falar sobre isso nas instituições de ensino, né? Tratar, dar a oportunidade do aluno pensar a respeito disso, né? Problematizar isso em sala de aula, por meio de projetos. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa possibilidade, né, da gente trazer esse assunto, que para o cenário atual, às vezes, não está muito fácil da gente, enquanto professor, assumir esse lugar, né, de falar sobre esses assuntos, mas falar um pouco da importância de a gente ter esses debates em sala de aula ou no meio acadêmico, de maneira geral. Pode ficar à vontade, Alex. Tá ok. Eu sempre vi isso como, na minha cabeça, eu sempre achava que isso era um consenso, de que todo mundo acreditava que seria fundamental fazer esses debates. Com o tempo, com o que foi acontecendo, principalmente de alguns anos para cá, eu fui percebendo que não é, infelizmente não é assim. Eu acho que é fundamental que a gente vá falando sobre isso, que a gente crie esses espaços, justamente para que a gente comece a olhar para a história com novos olhares. Não significa dizer que a gente vai reinventar a história, como a gente tem visto acontecendo em muitos campos da ciência, das pessoas reinventando, sem fundamento nenhum, coisas que já foram discutidas, que a comunidade acadêmica já passou por muito tempo falando, não se trata disso. Mas é fundamental e é importante que a gente se reúna nas universidades, nas instituições, em todos os espaços. Mas como nós somos educadores, vamos falar desses dois espaços aí, na universidade e nas escolas, para poder entender o que foi que aconteceu, em pelo menos nesses 500 anos, em que a população negra chega aqui no Brasil, e também o que foi antes, porque a comunidade negra não começa com o processo de escravatura. Esse é o processo de sequestro das pessoas pretas. A vivência das pessoas pretas e a cultura das pessoas pretas começam muito antes disso. São reinos, são construções, são pessoas, personalidades que existiam muito antes das pessoas brancas irem lá e saquear a África. Né? Então, fazer grupo de estudo e se reunir é importantíssimo para que a gente possa resgatar isso, para que a gente possa conhecer também esse lado que não foi falado, que não nos foi apresentado. E a gente vem enfrentando muita dificuldade, principalmente no que se trata de ideologia. Eu vou falar um pouco sobre esse conceito bem rapidinho, porque o que acontece? Eu tenho percebido que de algum tempo para cá o termo ideologia tem surgido também no debate, no que diz respeito à educação, e muita gente acha que ideologia é tudo aquilo que aparece de novo, ou aquilo que parece fazer crítica ou que vai contra o que a gente já conhece ou que a gente já entende. Então, por exemplo, a gente tem uma cultura muito patriarcal, e aí se a palavra feminismo aparece, isso é uma ideologia. Isso é uma ideologia. Tudo é ideologia. O termo ideologia acho que surge no século XIX, eu não lembro bem o século, que seja no século XIX, com o propósito de estudar as ideias. Era esse o propósito, estudar as ideias. Daí o termo ideologia. Então tudo seria ideológico, certo? Só que Napoleão, vendo o perigo que isso representava para o governo, para a estrutura de poder da época, começou a condenar os ideólogos, taxando eles de pessoas que só queriam causar balbúrdia, que é muito parecido com o que aconteceu em algum lugar por aí do mundo recentemente. E por conta disso, o termo ideologia começou a ser compreendido como uma coisa ruim, como algo ruim. Mas, na verdade, tudo é ideológico. Então, estudar a comunidade preta, estudar tudo que aconteceu na África antes do saqueamento e depois do saqueamento, não é uma ideologia, é estudar história. É estudar a história de pessoas pretas e, consequentemente, a história do país. Porque não tem como se pensar o Brasil, não tem como se pensar o Brasil contemporâneo, o Brasil moderno, sem estudar a história de pessoas pretas. E não apenas as pessoas pretas sendo escravizadas, mas as pessoas pretas existindo, as pessoas pretas montando quilombos, as pessoas pretas tendo a religião, fazendo culto, sendo contra o processo de escravatura, contribuindo no processo de abolição, porque a abolição não foi apenas a princesa Isabel chegando lá e assinando uma carta, muito pelo contrário, vai muito além disso. Então, conhecer tudo isso só é possível se a gente senta e discute.
se há espaços para isso, e a gente precisa começar a construir esses espaços. Mais do que ocupar espaço, como eu sempre falo com a Aline, é necessário que a gente comece a construir esses espaços. Com você, Aline. Eita, o Alex já falou bastante coisa, deixa eu ver se eu consigo contribuir ainda. Eu acredito talvez, que... só colocando que assim, a gente sempre pensa que os debates eles são pertinentes apenas no mestrado e doutorado, né? E aí a gente pensar que esses debates eles precisam acontecer antes, né? Desde sempre. Né, que a gente acha que são temáticas, que elas não são bem-vindas na educação infantil, né, você que estudou literatura, né, e aí a gente acha que isso não é bem-vindo para os pequenos. Então, assim, que a gente possa, né, caminhar nesse sentido que eu acho que é o seu, né, talvez um pouco do que você estudou no mestrado, talvez, né? Sim, na verdade, no mestrado eu estudei especificamente uma obra literária, então eu não conectei isso com a sala de aula diretamente, mas eu acredito que esse tipo de debate ele tem que acontecer em todos os níveis, porque o racismo está em todos os níveis das nossas relações, em todas as idades, em todos os espaços, né? Ele constitui a gente enquanto sociedade. Então, isso precisa ser discutido desde o jardim de infância, sim, eu acredito que então, eu acredito que em todas as fases da nossa educação. A gente precisa formar professores que consigam discutir isso com os estudantes. E nem isso a gente faz ainda. Né? Infelizmente, nós que somos da área acadêmica, a gente compartilha de várias situações racistas entre a gente. Né? Entre os professores mesmo, entre os docentes. Né? E, então, é algo que precisa ser mudado em todos os níveis. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, mas se o racismo é uma coisa tão complexa e tão grande, está tomando conta de tudo, o que a gente faz? A gente faz tudo, porque precisa fazer tudo. Precisa fazer tudo. Precisa conversar com as pessoas dentro de casa, precisa conversar com os amigos, precisa postar na internet, precisa mudar leis, precisa mudar o currículo das escolas, colocar material didático feito por pessoas pretas, colocar material de literatura escrito por pessoas pretas. Né? Então, trazer esses debates para todos os espaços. Então, infelizmente, a gente está num momento em que a gente está, assim, mesmo depois de muita briga, muita luta, porque as pessoas que vieram para cá não vieram porque quiseram, a gente sabe, né? As pessoas pretas vieram porque foram escravizadas, mas, assim, eles já vêm lutando contra isso desde então, né? Já faz mais de 500 anos que a gente está lutando contra e a gente ainda tem muito que lutar, ainda tem muito caminho para andar, né? Eu tenho a sensação, na verdade, que a gente só trocou o tipo de amarra que a gente tem, né? A gente não tem mais as amarras físicas, mas a gente ainda tem as amarras ideológicas, a gente ainda tem as amarras sociais, né, econômicas e etc. Né? Então, eu acho que isso precisa acontecer em todos os âmbitos. Deixa eu ver o que mais. Eu tinha notado alguma coisa que a Aline tinha falado. Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Não sei. Eu não estou conseguindo acompanhar os comentários do Face, né? Se tiver alguma pergunta, aí eu acho que o professor William tem que passar para a gente, ou algum comentário específico. Ah, tá. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse conceito de colorismo, né? Que às vezes pega um pouco a gente, né? Os alunos principalmente têm muita dúvida do que é o colorismo, né? Eu acho que mais ainda aqui na Amazônia, que a gente é uma mistura aqui, né? Uma mistura, né? Tem os ribeirinhos, tem os indígenas, e é uma localidade, uma região que teve, né? A vinda de outras regiões para cá, de outras pessoas, de outras regiões, então aqui ficou tudo muito misturado. Então, eu sei que o espaço, assim, ele não é apropriado para uma discussão específica sobre colorismo, mas se vocês pudessem, pelo menos, pincelar o conceito, seria bom. Tá, eu quero saber se eu posso primeiro falar do conceito de racismo. Antes da gente falar sobre... Aline, deixa só, para a gente não perder para mim não esquecer, só para falar ainda sobre a questão da educação infantil, como você disse, que tem que ter em todos os aspectos, eu gostaria de falar aqui sobre a Escola Maria Filipa, que é uma escola que tem em Salvador, lá na Bahia, e ela é afrocentrada. Então, assim, desde pequenas, crianças já começam a entender a história a partir
da perspectiva afrocentrada. Então, eles vão estudar sobre o que aconteceu em outros países, mas também na África. Os reinos, as pessoas, as figuras, os vocabulários. Enfim, eu acho que vale a pena conferir. Eles têm uma página no Instagram e se chama Maria Filipa Escola. Desculpa, Aline, era só isso. Imagina! Bem lembrado, Alex, bem lembrado. Eita, a Aline saiu? Será que caiu a conexão dela? Eu não sei se eu falo ou se eu espero. E agora? Não consigo te ouvir, amigo. Seu microfone está desligado. A gente aguarda um pouco e vê. Eu acho que ela deve ter ido verificar assim, alguma coisa. Ainda aparece o nome dela, não sei. Eu acho que é melhor a gente esperar um pouquinho, né? Uhum. Perder a conversa. O pessoal que está ouvindo, espera só um pouquinho. A gente está esperando a Aline voltar. Retorno já já. Sim. Voltei, gente. Pronto. Fique à vontade aí, quem estava com a palavra. A gente estava esperando. Eu vou, então, definir o racismo, e eu gosto de definir racismo, porque a gente tem essa ideia de que a gente sabe o que é, mas se a gente pedir para a maior parte das pessoas definir, talvez elas tenham dificuldade. Né? E eu acho que às vezes a gente também toma algumas definições rasas. Né? A gente às vezes acha racismo é preconceito, mas dizer que racismo é só preconceito, não é pouca coisa, mas só preconceito, eu acho que diminui ele muito. Né? Ele tem tantas esferas, né? Ele atravessa tantas esferas que se você só chamar de preconceito, é como se fosse uma coisa individual. Eu sou uma pessoa preconceituosa, assim, e não é. A gente sabe que não, o racismo não é uma coisa individual. Então, eu gosto de usar duas definições assim combinadas, que é uma da Grada Quilomba e a da Tatiana Nascimento, né, que são duas teóricas que eu estudo bastante, que eu gosto muito delas. E a Grada Quilomba, ela separa em 3 etapas, né? Você criar o racismo. Então, você primeiro divide grupos. Depois você coloca um grupo como totalmente positivo, né? Tudo que há de bom você atribui a esse grupo e tudo que há de ruim você atribui ao outro. E o terceiro passo é você criar uma esfera de poder entre eles. Então, o grupo que foi denominado como superior, ele vai exercer poder sobre o outro grupo. E, então, a Tatiana Nascimento, ela resume tudo isso em supremacia branca. Então, ou ela também chama de privilégio branco. Né? Então, é o fato de todas as estruturas e as engrenagens sociais favorecerem pessoas brancas e desfavorecerem as outras pessoas. Eu vou colocar as outras pessoas porque inclui indígenas, inclui todo mundo que não está classificado como branco. Né? Então, é importante a gente saber que essa ideia de raça, ela foi inventada, né? Ninguém fez um exame de sangue, isso é uma coisa... E pode fazer vários exames de sangue que não adianta, né? Nós somos exatamente a mesma coisa, mas é uma ideia construída socialmente. Então, a gente entendendo que existe um grupo que é a supremacia, né? O grupo que exerce o poder. Entendendo que existe um grupo que não exerce o poder, tem aquela galera que fica no meio que é justamente esse pessoal que fala, nossa, mas eu tô no grupo que é privilegiado, ou eu estou no grupo que não é privilegiado. E é a partir disso que surge a ideia do colorismo. Né? O colorismo é justamente isso. Eu vou deixar o Alex explicar um pouquinho melhor esse conceito. Então, o conceito de colorismo, não é? Ele surge também de alguns estudos nos Estados Unidos, e essa ideia de que quanto mais clara, vou utilizar esse termo, quanto mais clara for a tonalidade da sua pele, mais privilégio, entre aspas, você teria. Então, quanto mais clara a tonalidade, mais privilégio, quanto mais retinto a pessoa fosse, ou seja, quanto mais escura fosse a pele dela, mais situações de opressão ela sofreria. Né? E a gente sabe que existe sim, que as pessoas fazem essa divisão também, né? De como eu falei logo no começo, né? Fulano não é preto, não é, ele é escurinho, alguma coisa assim. E o fato da pessoa não ser retinta, isso vai fazendo com que ela tenha algumas concessões na nossa sociedade.
E eu queria falar para vocês a partir desse termo aí, que o colorismo, como eu falei, né, essa ideia de que as pessoas têm tonalidades diferentes, e quanto mais clara for essa tonalidade, mais concessões essa pessoa vai ter. Eu não vou utilizar o termo privilégio, vou utilizar o termo concessões. Ela vai poder circular melhor, ela vai sofrer menos abuso policial, ela vai talvez ter algumas oportunidades que uma pessoa retinta não teria, mas isso não quer dizer que essa pessoa não vá sofrer em alguma instância ou não vai ser identificada como preta e por isso sofrer situações de racismo, porque a tonalidade da pele dela é mais clara. Eu parto desse princípio, esse seria o meu entendimento de colorismo. Essas seriam essas concessões que pessoas de pele mais clara têm em relação a pessoas de pele mais escuras, ou retinta, como a gente chama. Acho que o Alex teve algum problema, saiu. Eu acho que sim, deve ter Então, caído. deve ter caído lá. Vamos lá. Então, é bem interessante, né, trazer esses conceitos, porque às vezes gera uma confusão mesmo, né, da gente. E como é algo que, assim, a gente infelizmente ainda não tem nenhuma disciplina, né, que trate especificamente isso, essas questões no ensino básico, né? Apesar de já existir a lei, né? Já existe a lei, que agora eu não vou recordar o número, 11.000 e alguma coisa. Eu também não vou me recordar o número da lei, que já institui, né? Será que o Alex está voltando? Que já institui, né, que esses saberes, eles precisam ser estudados, né, na educação básica, mas, de toda forma, a gente ainda tem dificuldade para achar um local, né, um espaço de discussão desses conceitos. Às vezes a gente vê alguma tentativa, né, dos professores que, na verdade, deveria ser uma tentativa de todos, mas, às vezes, a gente vê mais claramente dos professores da área de humanas, né, de história, de filosofia, de sociologia, mas que no cenário atual, infelizmente, vem enfrentando muita dificuldade, né, para tratar desses temas, né, por aquilo que o Alex já colocou, né, por uma estranheza do pensamento crítico mesmo, né, um ataque ao pensamento crítico. Então, infelizmente, a gente tem algumas dificuldades. Então, é muito importante a gente colocar isso como uma necessidade, né, de se tratar disso, e que já que a gente não tem um espaço específico, que a gente, enquanto professor, possa... O Alex está voltando, gente. Enquanto professor, a gente possa articular isso com projetos de ensino, de pesquisa, né? O Instituto é um local que a gente tem a possibilidade de trabalhar. Oi, Alex. Vê se você consegue nos escutar e falar. Ok? A gente não está te ouvindo. Agora ativou. A gente não está te ouvindo, Alex. Acho que é aquele mesmo processo do começo, talvez. Né? Então. E agora, vocês estão ouvindo? Agora Bom. Pronto. A gente estava falando sobre a necessidade, né, e sobre a oportunidade que a gente tem no Instituto de propor esses projetos que possam tratar, né, seja de ensino, de extensão, e que os professores também se sintam motivados, mesmo na rede estadual, a também, né, se engajarem nesses projetos, né, proporem também, dentro das possibilidades da sua estrutura, né, proporem para a gente poder estar discutindo, trazendo esses temas para os alunos. Eu queria chamar a atenção de outra coisa, que acabou de sair agora esse mês, o Atlas da Violência, do IPEA, né? Que, de novo, reforça o alto número de pessoas negras assassinadas no Brasil, né? Um número bem discrepante em relação aos brancos, né? Então, e aí, linkando com a questão das hashtags que estão subindo, né, os movimentos que estão aí pelo mundo e também aqui no Brasil, a gente poder comentar também um pouco da importância desses movimentos, né, porque às vezes as pessoas colocam apenas como um movimento assim de rede social, né, de algum aplicativo que está se levantando, mas as pessoas que estão nesse movimento, pessoas sérias que estão nesse movimento, elas sabem da importância que é, e não é só uma modinha dos determinados redes sociais. Realmente existe uma necessidade
de se fazer esse levante, né, de fazer essa frente e falar um pouco. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse movimento, por que agora, né, algumas pessoas vieram me perguntar, alguns alunos, professora, por quê? Por que está se falando tanto isso, né, naquele aplicativo, né, por que está se falando, a senhora concorda? Por que dessas hashtags? Então, alguns alunos vieram de maneira particular me perguntar. Então, se vocês puderem comentar um pouco por que desses movimentos, dessa necessidade desses movimentos. Fica à vontade. Você, ou Aline, não sei. Eu tenho algumas hipóteses sobre o porquê que isso agora está acontecendo de uma forma que parece insustentável. Na verdade, já está insustentável há algum tempo. Mas eu acho que quando a gente está na nossa rotina corriqueira, naquela nossa rotina antiga, a gente fica meio que anestesiado para certas coisas. Né? Então, a gente está trabalhando muito, a gente tem sempre muita coisa para fazer, para resolver, para correr, para isso, para aquilo. Então, como a gente fica muito anestesiado, a gente acaba não tomando uma ação direta. Porque a gente também, às vezes, não acredita que aquela ação específica vai alterar alguma coisa, vai mudar alguma coisa, ou vai fazer algum efeito. Né? Até porque eu posso me indignar hoje, fazer uma ação isolada e ela simplesmente se perder. Né? Mas, como a gente, pelo menos, se não está, deveria, isolados, em casa, sem estar naquela rotina frenética que a gente geralmente faz, a gente está sendo meio que obrigado a olhar certas coisas, obrigado a olhar certos problemas, né? Porque agora a gente olha o mundo através das telas. E a gente, eu acho que está aproveitando esse momento para colocar nas telas essas situações que já estão insustentáveis há algum tempo. Né? Então, eu acredito que a pandemia acabou sendo uma forma de tirar algumas coisas debaixo do tapete, que a gente pisava todos os dias nesse tapete e fingia que não estava vendo, né? Mas eu acho que está sendo esse momento de tirar algumas coisas debaixo do tapete para a gente olhá-las e olhá-las com honestidade, né? Olhá-las sem fingir que não está acontecendo nada, porque está. Né? As estatísticas dizem isso. Por mais que a gente ache que a Terra é plana ou que a ciência está errada e etc., mas, assim, no geral, a gente sabe que tem muita coisa ainda errada e desconexa acontecendo entre a gente. Então, nesse momento, acredito que tudo isso ferveu também por esse motivo. Exatamente. Eu concordo com a Aline, eu acho que tem a ver com esse momento da gente ter que ver, porque como não podemos sair ou fazer qualquer outra atividade, pelo menos grande parte da gente, então a gente está tendo que enxergar isso. E eu gostaria de enfatizar também de que sempre houve barulho, sempre houve resistência. Eu comentava com a Aline nesses dias, quando as pessoas brancas chegavam lá para sequestrar as pessoas pretas na África, com certeza havia resistência. Eles não iam simplesmente chegar lá e se deixar serem levados. Quando a primeira pessoa saiu da Casa Grande e foi montar o quilombo, foi resistência. Então, cada quilombo foi uma resistência. Então, sempre, as pessoas pretas sempre tiveram dizendo que não concordavam com esse modo de vida, que isso não era maneira de se tratar pessoas, que era desumano que aquilo acontecia. Então, isso foi até o processo de abolição. E o que acontece no Brasil depois do processo de abolição? E talvez seja difícil para a gente engajar nessa luta e se enquadrar na comunidade. Começa o processo de eugenia. O processo de eugenia é um processo médico, é um processo científico. Vejam só que a ciência muitas vezes teve do lado do racismo, até hoje, na verdade. Né? Talvez não criando teoria sobre a subalternidade da pessoa preta, mas impedindo que pessoas pretas falem, que pessoas pretas se destaquem também no meio acadêmico. Mas voltando à questão da eugenia, então no começo do século XX, 1900 e alguma coisa, lá no iniciozinho, você tem cientistas se unindo para criar teorias sobre a inferioridade da pessoa preta e de que era necessário embranquecer o país. E como é que começa esse processo de embranquecimento? Trazendo pessoas da Europa para cá. E daí é que você vai ter essas colônias que se estabelecem principalmente na região sul, de pessoas da Itália, da França, da Alemanha, de Portugal que vieram para cá. Então, veja, as pessoas acabaram com o processo de escravatura legal, não criaram nenhuma política para incluir as pessoas pretas na sociedade, porque não queriam que essas pessoas fossem incluídas, deixaram essas pessoas à margem, sem terra, sem propriedade, sem religião, sem idioma, sem religião não, que eles sempre tiveram, sem poder exercer sua religião, sem o idioma nativo, nada. E trouxeram pessoas brancas para cá, para começar a povoar e embranquecer a sociedade. E aí,
acreditava-se que se as pessoas brancas se relacionassem com as pessoas pretas, até 2012 não ia ter mais pessoa preta no país. Era essa a intenção. E aí o que acontece? Felizmente não deu certo, né? Isso não aconteceu. Ainda tem muitas pessoas pretas, inclusive são maioria daqui. Mas se o processo de eugenia não conseguiu acabar com as pessoas pretas, ele criou o mito da democracia racial, que também tem sido muito discutido, que é essa ideia de que aqui no Brasil a gente vive bem apesar da raça. Né? E que é todo mundo feliz, todo mundo muito alegre, e etc. E que o que não é verdade e o que é o que tem acontecido agora. Por isso nós temos levantado essas tags. Gente, todos os dias um jovem morre. E a gente vê, é isso que a pandemia tem feito, nos fazer ver que todo dia um jovem preto morre. Uma criança preta morre do nono andar. Desculpa te interromper, um jovem negro morre a cada 23 minutos. Uhum. Quando terminar essa live, já vai ter pelo menos uns 3 dos nossos falecidos. Mortos. Exatamente. Esses que são contados, né? Porque tem os que desaparecem e a gente nunca sabe. Exato. Né? E aí, essa eugenia gerou essa ideia da democracia racial e também, para mim, ela contribui muito nessa ideia do colorismo. E vai o que nos afasta da identidade, porque para mim a coisa mais nefasta do colorismo é nos afastar da identidade negra. Porque se eu não me identifico como uma pessoa preta, eu não vou querer me relacionar com os símbolos e que tudo aquilo que faz menção à comunidade preta. Então, muitas vezes o colorismo ele acaba servindo para não colocar a gente na comunidade branca, mas também não deixar a gente na comunidade preta. Então a gente vai estar o tempo todo tentando ser uma pessoa branca, a gente nunca vai ser. E com isso eu não estou querendo dizer que as pessoas brancas que estão nos acompanhando agora, ou seja lá o que for, de que é errado ser a cor branca. Não tem nada a ver com isso. Mas o colorismo serve para pessoas pretas para dizer para a gente que a gente nunca vai ser branco, mas também não devemos aceitar a comunidade preta. E talvez discutir e falar e criar grupos de estudos desde a infância, principalmente, que é quando a gente começa a entender como o mundo funciona, porque se engana quem acha que a criança não percebe as coisas. Pelo contrário, a gente vai chegando na adolescência com todas as compreensões que a gente tem da infância, como a gente percebe o mundo, como a gente entende o mundo. Então, se a partir dali a gente já começar a dizer para as crianças que é bonito ser preto, que é bonito o nosso cabelo crespo, que é bonito nossos lábios grandes, que é bonito o nosso nariz grande, gente, não vai ter para ninguém. É isso mesmo. Muito legal. Eu queria comentar sobre, que você falou da eugenia, né, que era uma coisa que eu estava tentando lembrar, e muito bem lembrado, né, que de fato isso realmente aconteceu. Quem tiver interesse em saber as atrocidades desse movimento, tem cartas, né, tem todo um fichamento do que seria ser, né, essa pessoa, esse movimento de como se enquadrar nessa, de fazer, fazer após a morte da pessoa, né, verificar se realmente a pessoa negra tinha os mesmos órgãos que a pessoa branca, sabe? Coisa assim absurda, né? Para poder verificar se nós éramos seres humanos ditos normais, né? Aonde que estava a normalidade, né? Eles ficavam buscando na gente, né, nos nossos corpos, onde que estava essa normalidade, porque não era possível, né, uma pessoa negra, principalmente os que alcançavam destaque, onde que está? Por que não? Tem alguma coisa, sabe, tem alguma coisa anormal, fora do normal, então não é possível. Então, inclusive sobre esse tema, tem uma peça de teatro que eu vi muito interessante, aqui em Porto Velho eu vi, que foi desse roteiro que o Sesc faz, né, itinerante, que agora eu não vou recordar exatamente do nome, mas eu acho que é um processo de eugenia de Euclides da Cunha, né, que faz essa alusão ao Euclides da Cunha. Então, é muito interessante, deve ter aí ainda no catálogo do Sesc, que vale muito a pena assistir, vai falar muito, e traz justamente esses documentos, que eram documentos oficiais da época do Brasil, que falava assim, que o preto realmente não era uma pessoa normal, né, não era. Então, é bem, bem triste. E ainda sobre esse processo, né, como esses símbolos e esses, né, como o significado, como a fala do adulto, né, vai ter peso, né, para a criança. Toda hora que você fala assim que a mina preta tem que escovar o cabelo, né, para ela poder estar à altura de ir para uma solenidade, por exemplo, né, ou que o homem negro tem que estar sempre com o cabelo raspado para poder estar
limpo, né, apresentável, né, isso é muito, muito pesado, e às vezes a nossa família vai passando esses símbolos, vai passando esses significados para a gente, né, e a gente vai somando isso ao longo da vida, que às vezes às vezes chega num determinado ponto da vida que a mulher está totalmente, né, ou o homem também escravizado desses estereótipos, né. Então, para eu ser uma mulher atraente, eu tenho que estar com o cabelo escovado. Não que não possa ser, né, gente? Não que não possa, mas eu digo assim, da obrigatoriedade de a gente se enquadrar num padrão que não é naturalmente nosso, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de mudar, às vezes eu escovo, às vezes não escovo. A questão não é essa. A questão é ter aquilo como obrigatoriedade, né? Olha, você só vai arrumar um emprego, só vai estar apresentável para aquela formatura se você tiver com o cabelo nesse padrão. Então, isso também vai sendo muito passado, né, infelizmente, pela nossa família, às vezes por uma falta, né, de conhecimento, de acessar. E aí, como é importante a gente começar a perceber isso, né, o significado das nossas falas, os sentidos, aquele peso que a gente dá para a nossa fala. Que mais, gente? A gente já está com a hora de live, né? Eu queria que o Doca, se tiver alguma pergunta, eu vi que algumas pessoas comentaram, eu estou com dificuldade de ver os comentários, mas eu vi que eu lembrei o que eu ia falar. Dessa importância também da gente reconhecer em torno da gente as pessoas que estão nessa luta com a gente, né? E eu queria citar alguns nomes aqui, eu vou esquecer, a Aline pode citar melhor alguns nomes aqui da Amazônia, da nossa região, né? Que ela tem mais propriedade, mais a proximidade com as pessoas, mas eu quero, que comentou, falar do Augusto, né, que é um amigo que tem me incentivado nesse processo também meu de me apropriar desse lugar, me empresta livros, conversa comigo sobre o assunto. Então, Augusto, um beijão para você, um abraço, e dizer, o Augusto vai apresentar agora a dissertação dele em breve, né, com essa temática também, eu não sei especificamente qual é o título da dissertação dele, mas ele vai apresentar em breve. É um filósofo que está interessado na cultura africana, né, em todos os desdobramentos disso. Então, é interessante que a gente saiba identificar essas pessoas, que a gente possa se agregar, né, possa buscar aqui na Amazônia. Posso falar da Marcela, né? No IFRO tem outras pessoas também, né? Eu não vou citar nome, porque eu vou acabar esquecendo de alguns, mas da gente se fortalecer enquanto grupo, né? Enquanto estudioso do assunto também. Eu ainda não sou uma estudiosa do assunto, mas pretendo ser, né? Mas a gente poder se juntar e fortalecer. Então, se a Aline puder, rede aqui das pessoas que ela sabe, dos movimentos que ela sabe que tem aqui em Porto Velho, se ela quiser comentar um pouco, fica à vontade, Aline. Olha, agora tu me pegou de saia justa, porque eu estou um pouco já distanciada, né? Eu estou fora de Porto Velho, vai fazer um ano, eu acho que tem 10 meses já que eu estou fora de Porto Velho, então eu estou um pouco distante, assim, dos movimentos que estão acontecendo aí. Eu não sei mais como que tá esse ritmo, mas além da Marcela Bonfim, que é uma pessoa com quem eu compartilho bastante coisa, tem também a Mari Santos, né? Ela tá, acho que ela tá na Bahia no momento, mas ela é de Porto Velho, né? Então tem algumas pessoas com quem eu converso, mas, né, de dizer assim, eu sei que a Márcia Letícia também estuda bastante essas questões, acho bem legal, né? E é importante ter pessoas brancas também fazendo esse processo de reconhecimento, né? Então, assim como nós, pessoas pretas, estamos fazendo o processo de reconhecer o que é, então, ser uma pessoa preta, se não é isso que dizem o que é, acho que esse processo para as pessoas brancas é importante também, né? Então, o que é ser uma pessoa branca? Né? Já que é tudo racializado, né? O que é esse processo? Mas a pessoa com quem eu mais tenho conversado sobre esses assuntos é o meu amigo Alex, né, que está aqui conversando com a gente. Então, a gente tem estudado muito junto, a gente tem lido coisas juntos e, como você disse, é um processo de se reconhecer, né? É importante passar por todos esses passos. E você falou uma coisa importante, Aline, que é justamente esses padrões que são construídos para a gente. Né? É importante a gente perceber, porque às vezes a gente acredita que a gente faz certas coisas porque eu gosto, mas na verdade esse gosto é um gosto construído, né? Um gosto construído pela sociedade. Por que a gente gosta desse jeito e não do outro jeito? Né? Por que a gente prefere assim ou assado? Então é importante a gente passar se questionando, né? Sempre se questionando.
né? E ter gente por perto é importantíssimo. Porque como nós somos o lado frágil da corda por enquanto, né? Como a gente está isolado, mas a hora que a gente está todo mundo junto, acho que a gente se fortalece bastante, né? Quando a gente se reúne aqui, nós três, a gente se fortalece. Quando a gente compartilha o que a gente está falando, está pensando, o que a gente está vivendo, a gente se fortalece. Então, eu acho que é importante mesmo a gente criar uma rede entre a gente ter com quem falar, com quem desabafar, às vezes, as nossas neuras e as nossas coisas, né? É importante a gente ter esse ciclo. Só comentar um pouco antes do Alex falar, você citou o nome da Márcia Letícia, né? E assim, às vezes gera um desconforto, né? Porque a Márcia, né, é branca e tal, e aí, assim, até falar publicamente, amiga, seja bem-vinda, assim, que a gente já tem essas conversas de maneira, né, assim, informal, e às vezes eu percebo que já é um desconforto, né, assim, mas aí, como você falou, é importante que as pessoas brancas falem sobre isso, né, que estejam interessadas, se não tem propriedade ainda para falar, mas que busquem aprender e que pergunte para a pessoa, né, como você se sente à vontade de ser chamado, ou, né, que te incomoda, né, sobre esse assunto, vamos conversar, vamos debater. Então, isso é muito importante, pelo menos eu acho que começa aí, a iniciativa da pessoa querer falar, querer aprender sobre o assunto, né, e aí ninguém vem já construidão, né, mas a gente vai também se apropriando e se construindo, desconstruindo também. Eu acho que mais do que separar, eu acho que vale mais a gente se unir, né, nesse movimento aí de respeito, na verdade, né, de cada um se reconhecer do lugar que é e poder falar com respeito ao espaço do outro, mas também poder falar do seu espaço, né, de onde ocupa, mas poder falar. Então, se é uma mulher branca e professora, então eu vou falar com uma mulher branca e professora, sabe? Então, assim, às vezes eu vejo que alguns amigos ficam um pouco temerosos, né, de invadir o espaço e falar, mas às vezes é interessante falar e somar força, sabe? E se interessar. Eu vejo outros amigos aí, eu vou citar o João, né? Que o João também está aqui conosco, o João Martins, que é um homem branco, mas que tem se interessado muito, né? Tem começado também a se apropriar da literatura, né? Dos livros aí, dos filósofos, das filósofas, né? Negras. Então, assim, importante a gente também se aproximar desses espaços e buscar estudar, né, Alex? E os grupos também, acho que dentro das instituições também fortalecer esses grupos, né, como o NEAB ou NEABI, né, alguns lugares falam. Então, se nas suas instituições tiver o NEABI, quiser falar um pouco, não sei se vocês estão em algum grupo desses, mas se quiser falar também da importância desses grupos, seria interessante. Eu só queria falar também, né, que se reconhecer também, né, como pessoa preta e fazer parte da comunidade não significa dizer que você vai ter que ler uma enciclopédia imensa, né? Não, também não é isso. Se você não for uma pessoa que lê muito ou algo do gênero, não tem problema. Eu acho que esse processo de reconhecimento vem a parte do que a Aline falou, né, de entender por que os meus gostos foram construídos dessa maneira, se podem ser de outros, né, quem é que está ao meu redor, como a Aline falava lá no começo, né, quem são as pessoas que eu acompanho, e etc. E também de ver beleza. Beleza nos seus traços, beleza nas pessoas pretas que estão fazendo música, que estão fazendo arte, que estão fazendo literatura, ter acesso a essas coisas, eu acho que é mais sobre isso, não é? É ver beleza, é ter admiração por esses símbolos que são colocados a pessoas pretas e que muitas vezes são tidos como algo ruim. Eu quero falar, a gente pediu para a gente falar sobre esses grupos dentro das instituições, né? Aqui eu estou no campus de Princesa Isabel, no interior da Paraíba, né, bem na fronteira. Eu acho interessantíssimo que o campus é na fronteira entre Paraíba e Pernambuco, um pedaço do terreno do campus já é em Pernambuco. E aqui a gente ainda não tem um grupo do NEAB, aqui o pessoal chama de NEAB, mas a gente está antes de se isolar, a gente estava já lendo o regimento, se preparando para colocar ele em ativa, né? Para colocar para funcionar. Quando eu estava na Bahia, eu conheci o Alex na Bahia, né? E quando eu estava na Bahia, eu participei de alguns eventos do NEAB. O NEAB no campus Bom Jesus da Lapa, que é onde eu estava, é muito forte, muito presente, muito ativo, tem muitos estudantes participantes, os próprios estudantes propõem coisas, né? Então isso eu acho que é uma coisa, é uma cultura escolar que a gente pode construir também com os estudantes, de eles trazerem propostas, de eles trazerem demandas que muitas vezes são deles e que a gente tem condição de acolher,
né? Às vezes a gente consegue acolher essas demandas também. Mas é importantíssimo ter um grupo de pessoas que está pesquisando, investigando, estudando, conversando sobre, debatendo e propondo atividades para a comunidade acadêmica. Então, é salutar. Como a gente sabe que isso não faz parte das nossas disciplinas, não está no PPC do curso, né? Apesar de que deveríamos todos participar desses debates, então é importante sim ter um grupo que faça esse trabalho. Isso me lembra, inclusive, a discussão que foi quando a Rosa Parks apareceu no Enem. Eu não conhecia a Rosa Parks. Eu não sei se é... Desculpa, que deu um delay aqui. Fica à vontade, Alex. Eu também não conhecia, e aí eu fiquei pensando, por que eu não conheço a história da Rosa Parks, por exemplo? Né? E eu conheço a história de tantas pessoas, principalmente homens, não é? Lá da Europa, que fizeram muita coisa, e eu não conhecia da Rosa Parks, que foi o simples ato de não querer sair de um lugar que era dela, mas que diziam que não era dela, no ônibus, foi o estopim para uma grande revolução, como a gente está vendo agora, por exemplo. Né? Porque o estopim para a discussão que a gente está tendo começa com aquela crueldade que foi a morte do George. Entendeu? Foi nefasto aquilo. Mas aquilo foi só a gota d'água. E eu quero reproduzir aqui a fala do Will Smith, quando ele diz, não é? Gente, sempre houve, a questão é que agora está sendo filmado. Né? E foi isso. E o que é mais surpreendente é que o policial não se intimidou por estar sendo filmado. Ele poderia achar que aquilo ali era um problema, mas não. E isso diz muita coisa de como a sociedade funciona e do que a polícia pensa sobre si mesma, sobre as pessoas pretas. Não ser intimidado por uma câmera filmando você. E aí, trazer essas discussões, né, lá no meu campus, a gente também já está estruturando, é um campus bem recente, né? Acho que ele vai fazer 5 anos ainda, deve estar se consolidando. Mas aí já conversaram comigo, teve algumas pessoas, principalmente o professor de artes, o Léo, ele já entrou em contato para tentar articular isso daí e trazer essas discussões para que a gente possa fortalecer a luta, para que a gente possa, tudo isso que a gente está discutindo aqui, né, desde o início, colocar em prática, exercer também. E eu acho que a Aline trouxe um ponto fundamental, que é o protagonismo dos alunos. Que é eles proporem as coisas, que é eles dizerem as coisas, entendeu? Eles se sentirem também participativos e construindo isso. Que não importa a idade que eles tenham, que não importa o nível escolar que eles tenham, a contribuição dele também é fundamental para uma sociedade antirracista. Realmente esse ponto aí dos alunos, né? Esse protagonismo dos alunos é muito importante, é muito importante. Então, aqui no IF também a gente já tem uma equipe montada, né? Inclusive, eu quero até convidar o professor William para voltar aqui para nós, professor Doca, ele que é o presidente do núcleo. A gente tem já toda uma estrutura, que eu digo, em termos de equipe, né, montada, mas, assim, é necessário fortalecer, né, convidar os alunos também a ficarem perto da gente, ficarem conosco. Nós temos a felicidade de ter alguns alunos de outros países, né, que estão conosco, então, assim, convidar também esses alunos a se fortalecer e ficar perto da gente, a se juntar ao nosso grupo. Nós temos alguns alunos haitianos, né, que seria um prazer tê-los, né, no nosso grupo. Então, assim, fortalecer mesmo e convidar os alunos, e não só os alunos pretos, né, mas aqueles alunos também brancos que queiram, que se sintam à vontade em falar, em estudar, estar pela causa também, serão sempre bem-vindos. Então, não sei se o Doca vai voltar, o William vai voltar. Eu queria deixar o espaço aberto agora para vocês falarem o que desejarem falar. Se eu não abordei algum tema, né, ou algum conceito que vocês queiram tratar, que vocês fiquem à vontade para a gente fazer essa fala agora, e aí depois a gente vai caminhar para o encerramento, tá bom? Bom, eu vou só dar um fechamento do que a gente já está falando, né, sobre essa questão de reconhecer e pertencer, principalmente quando se trata de pessoas brancas, né? E eu quero reforçar isso porque às vezes surge aquela ilusão de que eu não sou participante deste assunto. Mas muito pelo contrário, quando a gente pensa em racismo, infelizmente a gente pensa em pessoas pretas, mas quem provoca o racismo são as pessoas brancas.
Né? E isso precisa ser dito, isso precisa ser identificado. As pessoas brancas, elas precisam se identificar neste lugar de que elas têm privilégios. Então, não tem como elas estarem fora da esfera do racismo. Então, a esfera do racismo é de todo mundo, então é um problema de todo mundo que precisa ser resolvido por todo mundo, né? Principalmente porque nós, pessoas pretas, a gente tem feito bastante para tentar virar esse jogo, né? Como o Alex disse, já faz mais de 500 anos que a gente está tentando, né, não passar por todas as coisas que a gente vem passando. E eu acho que agora, principalmente, é a hora das pessoas brancas fazerem alguma coisa. Né? Porque até então elas estão com os louros desse processo. Né? Até agora elas estão com os privilégios, elas estão com as vantagens. Então, está na hora bastante de elas se colocarem no lugar de, poxa, como eu sou enquanto pessoa branca, como eu ajo, como eu penso sobre esses assuntos, como eu me dirijo a certas coisas, como eu me relaciono com pessoas de outras cores, porque eu enxergo elas assim, né? Então, de se perceber, de se reconhecer. Então, esse reconhecimento precisa passar por todo mundo, né? Por todo mundo. Então, eu queria só realmente reforçar essa necessidade, porque não é, na verdade, um convite, é uma urgência que a gente tem em resolver isso. E como quem está com o poder nas mãos são as pessoas brancas, né? Quem está com. E a gente pensa em poder de todas as formas: poder econômico, quem são as pessoas mais ricas, poder político, quem são as pessoas que estão na política, pessoas brancas, poder social, quando você sai na rua, quem são as pessoas que são recriminadas, que são discriminadas, né? E quem são as que discriminam e as que recriminam. Né? Então, como o poder está com elas, eu acho que é tarefa delas mais do que importante e ética. Né? Eu acho que agora a gente precisa de um compromisso ético para fazer alguma coisa por isso, não só deixar virar hashtag na internet. Exato. E perfeito, né, essa colocação, não é? Eu acho que urge sim que as pessoas brancas comecem a entrar no debate, conversem entre os pares sobre essas questões, e entendendo que privilégio branco não quer dizer que pessoas brancas não sofram. Eu acho que teve uma imagem que circulou nas redes sociais que diz perfeito: pessoas brancas sofrem, mas não pela cor da pele. Isso que é privilégio branco. Né? Então, isso não vai determinar diversas situações, principalmente em quem a bala vai atingir. Isso é uma das questões, né, que a gente sabe que acontece. Uma outra questão também eu queria também esclarecer, porque há uma confusão das pessoas, ou então muitas vezes pessoas querem deslegitimar a luta das pessoas pretas, dizendo que racismo é racismo, não importa a cor. E isso não é verdade. Não existe racismo de preto para branco. E algumas pessoas falam: Alex, mas quando me chamam de leite azedo, ou quando me chamam de branquelo não sei o que, tal e tal. É como houve o rapaz da página Afroestima, inclusive se vocês não seguem, sigam, Afroestima 2, acho que é assim. Ele diz: olha, no mínimo, ou isso é deboche, ou é preconceito, mas não é racismo. Porque, como a Aline bem colocou, racismo é estrutura de poder, e isso não está na mão das pessoas pretas. Então, racismo não é cometido por pessoas pretas. Pode ser preconceito? Pode. Pode ser deboche? Pode. Mas nunca é racismo, gente. E a prova disso é que eu nunca vi uma notícia em que a pessoa chegou no restaurante, por exemplo, e foi ofender o garçom chamando ele de leite azedo. Mas eu já vi notícia de que chamou de mulata, chamou ela de negrinha, dizendo que era melhor ela ter voltado para a senzala. Então por aí você já tira. Microfone. A Aline caiu. Eita, meu Deus. Eu fui aqui. Espera ela Mas voltar. você quer continuar ou você quer esperá-la? Espera, eu vou só era isso mesmo que eu queria colocar, não é? Porque acho que esses dois termos, tanto o que é privilégio branco quanto o que é racismo, são coisas muito que causam muita confusão. Só sempre querem dizer que não importa, e não é verdade, gente. É preciso entender que quando se trata de racismo, a gente não pode ficar invertendo os papéis e achar que aquilo resolve. Por exemplo, ficar colocando pessoas pretas no lugar, pessoas brancas no lugar de pessoas pretas, por exemplo, né? Pera, sentir na pele, não sei o quê. Não adianta. Não adianta, não é por aí que a luta vai. Eu confesso que eu perdi um pouco da fala do Alex, né? Mas eu acho que eu consegui
acompanhar, de maneira geral. E a gente está percebendo isso, Alex, até agora, quando as pessoas brancas cederam espaço, né, os famosos cederam espaço dos seus Instagram para os... Já falei o nome da rede social, não adianta. Cederam espaço da rede para que outras pessoas, né, tão competentes quanto, né, para assumir, né, para que fosse aflorada a discussão, né, e tudo. E aí o que a gente percebeu que, assim, que tinha páginas que tinham muitos milhões de seguidores, e quando é a pessoa preta que está falando, ficam com centenas ou bem pouquíssimas pessoas, né, acompanhando. Então, eu acho que isso revela mais ainda que às vezes não é a falta do espaço, né? Não é a questão, não é do espaço, é realmente quem está ali, sabe? A figura que vai estar ali carregando todos os seus estereótipos, né? E aí, por isso, a importância também da pessoa branca, no lugar dela, se colocar a favor da causa, né? E do respeito, porque às vezes, por exemplo, teve um famoso lá que deu espaço para Djamila, né, falar. Mas aí não tinha a mesma frequência de pessoas assistindo de quando é o dono da conta, sabe? Exato. Então, por isso que, às vezes, assim, não é desmerecendo o lugar dela, da fala dela, mas que o público que segue aquele famoso não quer, às vezes, não está interessado em escutá-la falar. Então, por isso que é importante que a pessoa no seu local, né, e com os seus seguidores, ou com os seus familiares, ou com o seu, né, a gente que não é famoso, que não tem seguidores, né, mas que a gente possa pontuar ali na sua sala de aula, né, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, de maneira, né, que seja assim, que as pessoas possam compreender que esse tema precisa ser falado, né, que as pessoas precisam ser respeitadas. Então, assim, eu acho que não é somente delegar esse espaço, essa fala, somente para as pessoas negras, né, não é só delegar isso para nós, mas poder falar também, né, e eu já falo aqui que eu tô com inveja de você, Aline, porque aqui tá um calor. Eu tô passando frio, eu moro na serra. Aqui tá muito calor, por isso que eu tô toda hora me mexendo, aqui tá muito quente. Enfim, é isso. Não, é importantíssimo o que você está falando, Aline, porque a gente sabe, gente branca escuta gente branca, infelizmente, né? Porque é uma questão de poder mesmo. Então é isso, as pessoas brancas elas precisam se comprometer com isso. Porque a partir do momento em que você, que é uma pessoa tão influente, que tem milhões de seguidores, não se compromete com isso, você está se comprometendo justamente com o sistema que está vigente. E o sistema vigente é racista. Né? Então, você está mantendo aquilo, você está perpetuando aquilo. Então, é muito importante que as pessoas brancas elas se apropriem desse discurso para elas, e se apropriar não no mau sentido, mas no sentido de sentir que é um discurso que parte delas também. Né? É um discurso próprio de uma pessoa branca contra o racismo. Como que eu, enquanto branco, perpetuo isso? O que eu posso fazer para minimizar esses efeitos? Né? Exato. Exato. Gente, acho que a gente poderia ficar aqui muitas horas, né? Tem muita coisa a ser dita. E eu queria dizer, assim, da importância desse momento, né? Para mim, enquanto mulher preta, né? Pessoalmente mesmo, vim a público falar um pouco sobre essas questões, né? Para mim é muito importante, estou nesse processo de falar, né? De querer falar, de perder um pouco da vergonha, né? A gente agora virou quase blogueiro, porque dando aula online, né? A gente está obrigado a enfrentar as câmeras que antes a gente não tinha essa coragem. Então, está sendo um processo também de descoberta, né? Cada vez mais, como eu falei, como mulher preta e como professora que ocupa esse espaço. Então, também incentivado pela minha terapeuta, né? Tá aqui. E aí a gente poder, assim, saber da importância de compartilhar essas histórias, né? A cada momento que a Aline vem aqui e coloca um pouco da história dela, me fortalece, né? Eu acho que antes às vezes a gente não se atenta, né, para a importância de compartilhar histórias. Mas parece que é algo que abraça a gente, sabe? Quando a gente vê outra pessoa que passa pelas mesmas coisas, não pelas mesmas, mas coisas semelhantes, né? Que cada um tem a sua história, parece que a gente se sente abraçado e acolhido e fala assim, olha, passou
por isso, mas é possível pegar esse caminho ou essa postura. Então, assim, a importância da gente falar. E aí eu convido outras pessoas que queiram falar sobre, né? Eu acho que o professor William Doca pode deixar esse espaço aberto aqui para os que queiram falar sobre a causa, queiram se comprometer com o movimento, né? E aproveitar já para agradecer a presença de vocês, né? Como eu falei, é um momento muito importante. Eu acho que aqui dentro do Estado a gente está precisando movimentar, já tem algumas pessoas, né, que fazem esse trabalho, bem bons, trabalho bem importantes, né, como a gente já falou de algumas pessoas. Queria também lembrar da Cleide, né, também que é pesquisadora dessa área, né, que é uma pessoa do Instituto, também tem um trabalho bem relevante. E falar disso, falar que a gente precisa movimentar enquanto Estado, enquanto cidade, né? Porto Velho tem enfrentado momentos bem difíceis e em várias esferas, né? Nas esferas públicas a gente tem enfrentado grandes problemas. E aí a gente movimentar também dentro do Instituto Federal de Rondônia para que as pessoas pretas, professores, os técnicos, né? Toda a comunidade acadêmica possa se fortalecer e se sentir abraçada dentro dessa instituição. Então, não sei se o professor Doca vai voltar para falar, dar uma palavrinha com vocês, mas já deixar registrado que essa é uma ação do NEABI, né, do NEAB, junto com os outros professores de outras instituições, e agradecer, Alex, foi um prazer te conhecer, né, conhecer um conterrâneo, dizer, assim, que as portas já estão abertas, um dia que queira fazer alguma parceria aqui, conhecer Rondônia, que eu acho que você não conhece, né? Só não pode beber água do Rio Madeira, né? Que falam que é um perigo. Se beber, demora a ir embora. Então é isso, Alex. Obrigada, viu? Foi um prazer te conhecer e espero que a gente possa compartilhar outros momentos. E agora? E agora? Agora. Eu tenho que ficar trocando o tempo todo, ele não se resolve. Mas... Enfim, eu queria dizer que eu fico muito agradecido, é um prazer, não é? E eu recebi o convite, né, da Aline com muita surpresa, e porque eu também é a primeira vez que eu estou aqui podendo falar, não estou pronto para a fama ainda, né? Então, eu fiquei muito nervoso quando a Aline falou, digo, bem, mas uma hora eu vou ter que começar, então eu vou lá conversar com o pessoal, partilhar um pouquinho daquilo que a gente tem feito, daquilo que a gente tem estudado, daquilo que a gente tem visto. E é um prazer imenso poder partilhar isso e saber que tem vozes em todos os lugares querendo ecoar essa mensagem, querendo falar sobre isso, querendo falar da importância de ser quem nós somos, da beleza de ser quem nós somos. E é um prazer imenso partilhar tudo isso com vocês. Gratidão demais pelo convite. E pode deixar que na primeira oportunidade que tiver eu vou parar em Porto Velho. Pode chegar, pode chegar. Com meu tambaqui aqui. Aline, também te agradecer, querida, é um prazer, né? Eu tenho te acompanhado nas redes sociais aí, sempre muito importante, seu posicionamento, muito bonito, né? Muito artístico. A Aline é uma artista, gente, para quem não conhece a Aline de perto, a Aline é uma artista, né? Escreve muito bem, então tem compartilhado com a gente um pouco do que ela faz e dizer que a gente sente muito sua falta aqui na instituição, tem feito falta. E como um colega de trabalho, né, e como amiga, e dizer que é um prazer conversar com você, fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, e dizer que, com certeza, essa nossa conversa, ela vai, né, como o Alex falou, ecoar aí, né, espero que aos ouvidos dos alunos, que é esse grande público que a gente quer alcançar, e dizer que é muito bom saber que eu conheço uma mulher preta tão poderosa, sabe? Obrigada pela sua presença. Ai, que lindo essas palavras. Obrigada a você. Na verdade, assim, eu fico super honrada, eu fico super feliz, assim, quando alguém me convida, porque eu penso, poxa, alguém está me lendo, sabe? E porque, no fim das contas, a gente escreve, mas a gente não sabe quem vai ler, né? A gente escreve e joga e a gente não sabe. Nesses tempos, assim, a gente só solta as palavrinhas na internet. Né? E eu fico muito feliz que você esteja lendo, obrigada, é uma honra, na verdade, eu sou uma pessoa que eu admiro muito, tanto quanto pessoa quanto profissional, é um profissional admirável, né? Os estudantes com certeza podem falar disso com mais propriedade do que eu, né? É sempre uma felicidade participar de atividades contigo, você me convida para as melhores coisas,
E estou muito feliz, tenho muita saudade de Porto Velho, muita saudade daí mesmo, o campus é incrível, mas também estou muito feliz por aqui e acho que as sementinhas que eu trouxe daí eu vou plantar aqui. Obrigadão, viu? Que bom. Imagina, eu que agradeço. E bom dizer, saber que a gente tem coisa boa. O Alex também escreve, pronto, falei. Alex é artista, escreve. Bom. Vamos compartilhar então, Alex. Tá ok, mas a artista aqui é a Malina, ela sabe disso, você acabou de confirmar aí, né, que é uma pessoa incrível. E eu utilizo os mesmos termos que você, né? Eu sei de que a Aline é uma mulher negra poderosíssima, incrível. E foi um dos grandes da Bahia. A Aline é um presente da Bahia, mesmo ela não sabendo onde se localiza. Ela é um pouco de cada lugar, né, Aline? Então é isso, gente. Você é um pouquinho de cada lugar. Um pouquinho de tudo. Então é isso, agradecer, né? A gente não doeu tanto, né? A gente falou, sobrevivemos. E assim, agradecer e pedir desculpa também ao público, né? Porque às vezes há algum problema tecnológico, que a tecnologia às vezes a gente ainda está se apropriando dela, né? Agradecer e agradecer a todos que tiveram presentes. Eu assim, não consegui acompanhar todos os comentários, mas quem eu falei, né, o João, a professora Andressa também, que é uma mulher preta maravilhosa, é uma colega do campus Ariquemes também, vem aí na Lúcia também. Tá falhando. E é isso, gente, agradecer, gratidão, que os deuses, as deusas e os orixás nos abençoem, que a gente tenha aí força para resistir, tá bom? Obrigada. Beijo. Tchau. Vocês estão ouvindo? Só para quem quiser acompanhar, o meu Instagram é Alex Santos CPM. Alex Santos CPM. É isso. Isso. Deixa o seu também, Aline, que aí as pessoas podem ir lá ver